Antes do pecado existir, havia perfeita harmonia no céu. Os anjos viviam em alegria pura, sem dor ou dúvida, entre todos. Um se destacava. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Sua aparência era perfeita, refletindo sabedoria e glória. Seu porte era majestoso, digno do Hana. Uma luz especial o envolvia. Era respeitado, admirado, seguido. Mas acima de todos estava o Criador. E ao seu lado, o Filho de Deus. Ele era um com o Pai. Lúcifer contemplava essa glória. Um dia, todo o céu foi reunido. Uma declaração seria feita. O Filho foi exaltado diante de todos. Cristo foi declarado igual ao Pai. Toda a hoste celestial se prostrou. Lúcifer se curvou, mas algo mudou. Seu coração começou a se encher de inveja. Por que ele e não eu? Eu também sou honrado, mas isso já não era suficiente. Ele desejou algo mais alto. Desejou o lugar de Deus e se afastou da presença divina. Agora, seus pensamentos mudavam. Por que devo me submeter? Eu poderia liderar. E começou a falar. Em segredo, apresentou-se como injustiçado. Disse que Cristo foi favorecido e que a liberdade deles acabaria. Prometeu um novo governo e começou a ganhar seguidores. O céu começou a se dividir. Anjos leais tentaram detê-lo. Eles imploraram que ele voltasse, mas ele recusou vir. Chamou-os de escravos e muitos decidiram segui-lo. Ele prometeu liberdade total. Prometeu um governo melhor. Disse que não se curvaria mais. Seria o novo comandante. E muitos aceitaram. O céu entrou em tensão. O pai e o filho observavam. Uma decisão seria tomada. A rebelião agora era aberta. E o céu nunca mais seria o mesmo. Anjos leais tentaram alcançá-lo mais uma vez. Eles falaram com amor e urgência. Mas Lúcifer permaneceu firme. Cristo é o Filho de Deus eterno. Ele sempre esteve com o Pai. Mas Lúcifer rejeitou essas palavras. Nada mudou em sua honra. Mas isso não bastava para ele. Eles choraram, implorando. Mas ele recusou ouvir. Chamou-os de submissos, de escravos. O céu ficou em silêncio. Ele então fortaleceu sua rebelião. Prometeu liberdade total. Um novo governo sem regras. Ele se via como igual a Deus. A divisão agora era evidente. Os fiéis buscaram o Criador. Levaram tudo ao Filho de Deus. O Pai e o Filho decidiram agir. Enquanto isso, Lúcifer se fortalecia. Sentia-se vitorioso. Acreditava que venceria. O último apelo foi feito. Volta antes que seja tarde. Já fomos longe demais. Não há retorno. Eles escolheram permanecer com ele. Conquistaremos pela força. A paz estava acabando. Deus permitiu que a escolha fosse feita. Cada anjo decidiu seu lado. Ele reuniu suas forças. Cristo liderou os fiéis. O céu entrou em estado de guerra. Exércitos foram formados. Agora, frente a frente. Eles estão comigo. Desafiou a autoridade divina. Os céus choraram. Os rebeldes não permaneceriam no céu. Mas ele não recuou. A lei não é necessária. Liberdade sem limites. A guerra estava prestes a começar. O Filho de Deus se levanta. E Lúcifer responde. Luz contra a rebelião. Tudo estava pronto. E então começou a guerra no céu. O céu tremeu quando dois vastos exércitos celestiais se posicionaram frente a frente, marcando o início de um conflito que mudaria a eternidade. À frente das hostes fiéis estava Cristo, o Filho de Deus, emanando uma autoridade absoluta e uma luz pura que dissipava toda dúvida. Oposto a ele, Lúcifer liderava os rebeldes. Sua beleza perfeita agora era acompanhada por um brilho frio e um olhar endurecido pelo orgulho. Nos olhos de Lúcifer, o ouro líquido da divindade transformava-se em um negro gélido, refletindo uma fúria que não conhecia mais a submissão. Com um comando silencioso, os exércitos avançaram. Ondas de energia divina e distorcida colidiram, abalando as fundações do paraíso. Explosões de luz preenchiam o firmamento enquanto anjos lutavam entre as estrelas. Cada golpe ecoando a dor da separação eterna. Os anjos fiéis lutavam com firmeza e determinação, seus rostos marcados pela tristeza de combater aqueles que outrora foram seus irmãos. Os rebeldes atacavam com uma energia caótica, impulsionados pela promessa vazia de liberdade e pelo ódio que começava a consumir seus corações. Cristo avançava pelo campo de batalha, e sua mera presença dissipava a escuridão, abrindo caminho através da rebelião com serenidade e poder. Lúcifer tentava resistir, invocando toda a sua força restante. Mas a luz que ele outrora carregava agora parecia queimar sua própria essência.
O momento decisivo chegou. O filho e o caído ficaram frente a frente, um confronto entre a verdade eterna e a mentira primordial. A luz de Cristo envolveu todo o ambiente, tornando impossível para as trevas subsistirem diante de tal glória inabalável. Lúcifer foi pressionado para trás, sua força se esvaindo diante da autoridade de quem o criara. A derrota era agora inevitável. Ao verem seu líder vacilar, os anjos rebeldes recuaram. Seu exército, antes desafiador, agora se fragmentava em medo e confusão. As hostes fiéis avançaram com a força da justiça, restaurando a ordem onde a discórdia havia tentado se estabelecer. O céu começou a ser retomado pela luz. A harmonia original estava sendo restaurada, mas o preço da traição ainda deveria ser pago. Cercado e sem saída, Lúcifer exibiu uma mistura de desespero e raiva cega, recusando-se a reconhecer seu erro até o fim. Em um último ato de rebeldia, ele lançou um ataque desesperado, uma afronta final contra a soberania divina que ele tanto invejava. Cristo simplesmente levantou a mão. Uma luz esmagadora emanou de sua palma, o veredito final sobre o destino dos traidores. A explosão de luz baniu os rebeldes. A guerra havia acabado, mas a separação eterna estava apenas começando. O céu se abriu como um abismo luminoso sob os pés dos caídos. O lugar da santidade não podia mais abrigar a iniquidade. Lúcifer foi o primeiro a ser empurrado para o exterior. Seu rosto era uma máscara de choque ao perceber que perdera tudo para sempre. Quase um terço das hostes celestiais caiu com ele. Uma cascata de seres outrora gloriosos, despencando em direção às trevas. A queda foi lenta e dolorosa. A luz que os definia apagava-se gradualmente, selando a separação total da fonte de toda a vida. Em meio ao vazio, Lúcifer soltou um grito silencioso. Seu rosto, antes o reflexo da perfeição, distorce-se em uma ruína irreconhecível. A presença divina desapareceu por completo ao seu redor. Onde antes havia amor, agora restava apenas o vazio frio e cortante. Seus olhos tornaram-se completamente negros. Lúcifer, o portador da luz, havia se transformado em Satanás, o adversário, ao seu redor. Os outros anjos caídos compartilhavam o mesmo destino cruel, tornando-se sombras daquilo que foram um dia. O céu, acima, fechou-se completamente. A porta para o paraíso estava selada, marcando a separação definitiva para toda a eternidade. O silêncio e a paz foram finalmente restaurados nas mansões celestiais. O conflito cessara, mas a lembrança do que foi perdido permanecia. Os anjos fiéis reuniram-se, seus corações pesados pela batalha, mas suas almas fortalecidas pela fidelidade ao Criador. Alguns anjos choravam, lamentando a queda de companheiros que outrora cantaram hinos de louvor ao seu lado. Cristo retornou ao seu lugar de honra. A autoridade divina fora reafirmada, e o mal fora banido da presença de Deus. O Pai e o Filho entraram em conselho novamente. Um novo plano estava para se desenrolar no palco do universo. Surgiu então a visão de uma nova criação. A Terra, um mundo de luz e potencial que seria o próximo palco da história divina. Enquanto isso, a queda continuava no vazio escuro para os rebeldes, o mergulho sem fim em direção ao desconhecido. Lúcifer, agora Satanás, girava no nada, sua mente fervendo com os primeiros planos de sua vingança eterna. Seu ódio contra Deus e Cristo era absoluto. Uma chama negra que agora seria o único combustível de sua existência. Ao seu redor, os outros caídos despertavam para sua nova e terrível realidade, confusos e sem a direção da luz. Satanás estabilizou-se no ar escuro. Ele havia perdido o céu, mas ainda desejava o poder e a adoração. Ele olhou para o céu distante com um desejo impossível, uma saudade transformada em veneno em sua alma. Jurou vingança. Se ele não podia brilhar no trono de Deus, ele faria tudo para apagar a luz de suas criações. Foi quando ele viu algo surgindo abaixo. A terra, ainda em formação, brilhava com uma promessa de vida e inocência. Aquele novo mundo era perfeito, um jardim preparado para uma nova espécie, o alvo perfeito para sua malícia. Os olhos de Satanás focaram na terra. Um plano de corrupção nasceu em sua mente, uma forma de ferir o Criador através de sua obra. Ele começou sua descida, não mais uma queda forçada, mas um mergulho intencional em direção ao jardim da humanidade. Ele atravessou a atmosfera. A natureza ali era perfeita, sem mancha ou pecado, um contraste absoluto com seu próprio ser. Com sua entrada, uma sombra alongou-se sobre a terra. O mal havia encontrado uma porta para o mundo recém-nascido. Satanás observava a terra do Alto Vendoia, não como uma maravilha, mas como sua próxima vítima na guerra contra o céu. A corrida terminara,
Mas a tentação estava prestes a começar. O destino do homem agora pendia na balança da eternidade.